Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós leremos a partir do versículo de número 13, iremos até o versículo 25. Atos, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 25. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Atos, capítulo 13, do versículo 13 ao 25. Onde a palavra de Deus fala-nos assim: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, pela tua santa palavra, pois a reconhecemos, ó Deus, como revelação da tua parte, como registro inspirado, ó Deus, resultado da condução, da direção do teu Santo Espírito, e por conta disso, ó Pai, sabemos, ó Deus, que ao lê-la, ó Senhor, tu falas aos nossos corações. Sendo assim, ó Pai, pedimos a Ti, ó Deus, novamente a direção, a iluminação, para que mediante a exposição da Tua palavra, ó Deus, os princípios eternos sejam ressaltados e assim, ó Senhor, nós reflitamos e venhamos também aplicá-los para a glória do Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, no meio empresarial existe uma linguagem que talvez não seja tão comum a nós, mas que utiliza duas expressões que são atividade meio e atividade fim. É interessante que a atividade fim, essa expressão se utiliza para descrever aquilo que muitas vezes se confunde com o objetivo da empresa. Veja bem, uma construtora, por exemplo, ela tem por propósito, tem por objetivo construir casas, prédios. Então, a atividade fim, ela é realizada pelos engenheiros, pelos pedreiros, eles estão trabalhando diretamente na construção. Mas há uma série de outras atividades que a empresa necessita, que não são necessariamente atividades fim, mas que elas vão contribuir para que o fim seja alcançado. Por exemplo, uma construtora, quem já trabalhou em construtora, CDMI já deve ter trabalhado em construtora, vai ter sempre uma secretária lá, né? Vai ter sempre um departamento lá de recursos humanos, né? Esses elementos organizacionais, eles não
as pessoas que trabalham ali não executam a atividade fim da empresa. A atividade deles é a atividade meio, ou seja, é o meio para alcançar o fim. Eles precisam de um departamento de recursos humanos, eles precisam de uma secretaria, eles precisam muitas vezes até de outros elementos, um office boy, precisam de outros elementos. Mas a partir daí a gente consegue perceber a distinção entre o que é meio e o que é fim. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando pensamos na obra de Deus, nós podemos também identificar os mesmos elementos. Há atividades que elas estão diretamente ligadas aos objetivos que queremos alcançar, elas por vezes se confundem com os objetivos, mas há atividades que na verdade elas são apenas o meio para que alcancemos esses objetivos. Por isso, nessa manhã eu quero refletir com os irmãos sobre os meios e os fins na obra de Deus. Os meios e os fins na obra de Deus. Porque também na obra de Deus nós temos atividades meio e também temos atividades fim. Primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que a liderança, por exemplo, ela não é um fim. Mas a liderança na obra de Deus, ela é um meio. Porque o objetivo final não é liderar. A liderança, na verdade, o líder, ele ajuda o grupo a alcançar o objetivo final. O objetivo, a atividade fim, a realizar a atividade fim. E nós sabemos qual é a nossa atividade fim, né? Mas veja bem, a liderança não é atividade fim, por isso ela não deve ser perseguida, não deve ser buscada. Como assim? Em que sentido? Veja, nós percebemos que no contexto da obra de Deus, o próprio Deus é quem levanta as suas lideranças, o próprio Deus é quem intervém, chamando um, chamando o outro, colocando um numa posição e outro noutra. Então precisamos entender que, embora no âmbito secular, isso seja muito comum, a cobiça pela liderança, né? Nós vemos, por exemplo, até as crianças, né? Sempre tem uma criança que quer liderar as outras, né? E a gente vê também no colégio, sempre tem alguém perseguindo, né, a liderança, às vezes no trabalho, ainda que às vezes a gente tenha, né, alguém exercendo cargo de chefia, sempre no trabalho, sempre não, mas às vezes no trabalho acontece alguém querendo dar um golpe de Estado, né? E querendo ali manobrar com seus chefes. Isso acontece, né? Mas é importante que a gente saiba que esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é maior do que isso. Porque, veja, o líder, ele faz parte do grupo, isso na obra de Deus. E tanto o líder como o grupo, eles têm um objetivo comum, que não é a liderança, né? Porque um é líder e o outro é grupo, então como que o objetivo final seria isso? Não faz nem sentido. Mas, veja, nós visamos alcançar um objetivo maior, que é a proclamação do Evangelho, que é a glorificação do Senhor. Mas aí, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos aqui no versículo 13, que Paulo, até então, Paulo ele aparecia em segundo lugar. Se os irmãos lerem, por exemplo, lá em Atos, capítulo 11, versículo 30, a Bíblia diz que quando a igreja de Antioquia decidiu ajudar os cristãos de Jerusalém, ela enviou Barnabé e Saulo. Lá em Atos capítulo 12, versículo 25, quando a Bíblia relata o regresso desses dois irmãos, ela diz que retornaram Barnabé e Saulo. Em Atos capítulo 13, versículo 1, quando há uma relação da liderança ali, né, na igreja de Antioquia, profetas, doutores, Paulo aparece em último lugar. Quando nós vemos até mesmo quando o Espírito Santo fala em Atos 13, 2, apartai-me a Barnabé e a Saulo, Barnabé aparece primeiro. Interessante, quando nós avançamos no texto, nós vamos percebendo
que isso também se repete no versículo 7, quando diante ali de Sérgio Paulo, aquele homem que foi evangelizado, nós tratamos disso anteriormente, são chamados ali Barnabé e Saulo. Porém, no versículo 13 do capítulo 13, nós vemos o seguinte: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele. Agora Paulo já não aparece em segundo lugar, Paulo aparece em primeiro. E embora aparentemente isso não faça diferença para alguns, isso faz toda a diferença nas Escrituras. Essa ordem, ela sempre aponta ou para relevância, ou para liderança, ou destacando algo em especial. Então aqui nós vemos, irmãos, que há uma mudança de liderança. A partir daqui, agora Paulo, ele vai ser mencionado em primeiro lugar. Paulo agora, ele assume a liderança, mas perceba no texto que não há nenhum registro de que Paulo tenha reivindicado isso. Não há nenhum registro de que Paulo tenha perseguido isso. Olha, eu preciso liderar, eu preciso alcançar a liderança, eu tenho que conseguir, eu tenho que sobrepor Barnabé, eu não posso ser camarada, não era para ele estar ali, eu tenho que fazer isso. Não há essa competitividade. O que acontece naturalmente. Olha que interessante. Naturalmente, Paulo assume a liderança do grupo. Algo natural. E é interessante quando nós refletimos, irmãos, a respeito do livro de Atos, nós percebemos uma constante. As pessoas que são chamadas para alguma tarefa, elas já estavam realizando essa tarefa. Elas faziam o que lhe era natural. Veja, Paulo e Barnabé, eles já estavam servindo a Deus da maneira que são designados para servir. Paulo, em Atos, capítulo 9, nós vemos o versículo 20, Paulo já estava pregando ali em Damasco. Depois, quando avançamos um pouco mais, vemos Paulo pregando em Jerusalém, nas sinagogas. Paulo já estava pregando, e agora, quando é chamado para missões, o que ele faz? Ele vai às sinagogas também pregar. Ele já estava evangelizando. Paulo e Barnabé, eles já estavam na igreja ensinando, como nós vemos em Atos 11, 26. Eles ficaram ensinando ali as pessoas. Eles já estavam atendendo às necessidades do próximo, eles já estavam prestando culto, já estavam ali atuando como liderança, sem que isso fosse formalmente legitimado ou atribuído. Mas o que nós percebemos é que naturalmente eles já realizavam aquilo para o que foram chamados. Quando vemos a instituição dos diáconos, também verificamos que os homens que são escolhidos são homens que já tinham boa reputação, que já eram cheios do Espírito Santo. Na verdade, esses eram os requisitos. Então, são pessoas que já se distinguiam ali na comunidade, pessoas que já realizavam algum serviço que os colocou ali em destaque para a realização daquela tarefa que era necessária. Ou seja, irmãos, ninguém coloca capa de pastor ou de diácono ou de qualquer tipo de liderança. Na verdade, isso nós já exercemos. Nós já estamos vivendo isso. Fazemos o que é natural. Em algum momento, o próprio Deus, Ele cria circunstâncias que nos leva à formalização disso. Mas já vínhamos trabalhando isso. Ninguém da noite para o dia... Não, essas coisas não acontecem, né? Lembro-me de um vídeo que circulou há algum tempo atrás aí, que obviamente era uma comédia, né? Um rapaz procurava o pastor, dizia: pastor, eu quero ser apóstolo. Pastor, que é isso? Você não quer ser um diácono, quer ser um pastor? Não, isso aí é pouco, eu quero ser apóstolo. Aí falou que queria ser apóstolo. Tá, mas você quer servir a Deus aonde? Qual a igreja e tal? Não, eu quero servir a Deus na Disney. Você é apóstolo lá, vou fazer missões, trabalho missionário. Aí ele: poxa, mas por que na Disney tem África, tem tal? Então, o camarada, ele não participava de nada, ele não exercia, ele não cumpria a missão, por exemplo, não
proclamava o evangelho, mas ele queria gozar da posição, né? Era uma situação bem contraditória, né? E que a gente percebe. Então, irmãos, nós percebemos à luz das Escrituras que não há nenhum crente deve pôr isso como objetivo. O nosso objetivo deve ser servir a Deus e ao próximo. Mas o nosso fim não é liderança, até porque, embora geralmente, né, costume-se associar, ou costume-se enxergar apenas os benefícios da liderança, há quem pensa assim, quando se pensa em liderança, né, as pessoas pensam em alguns benefícios, entre aspas, né, as pessoas pensam em poder mandar, eu vou mandar, né? Eu lembro que quando éramos adolescentes, né, eu e uns amigos, tinha um amigo meu que falava assim, eu quero fazer prova para a Marinha, mas eu quero fazer prova para oficial, que eu quero mandar em todo mundo, e vou mandar o pessoal pagar a flexão, vou ficar mandando o tempo todo em todo mundo, o negócio é mandar. Eu, caramba, você só quer mandar, né? Ele queria mandar, né? Então, há pessoas que focam um aspecto da liderança que na verdade não existe. Benefício, eu vou me dar bem, eu vou ser servido e tal, e esquece que a liderança e a oposição caminham juntos. Veja bem, Jesus, em Mateus capítulo 16, logo após a declaração feita por Pedro, que o próprio Jesus reconhece que não foi carne e sangue que revelara a Pedro, ele, ouvindo Jesus relatar o seu objetivo, a sua atividade fim, Pedro, ele começa a tentar dissuadir Jesus, começa a tentar convencer Jesus do contrário. Não, negativo. Ele começa a se opor ao objetivo apresentado por Jesus. O próprio Jesus enfrentou oposição, esse é um exemplo. Também, no ministério de Paulo aqui, irmãos, logo após, curiosamente, logo após Paulo assumir aqui o primeiro lugar no relato, o texto destaca também que João, e esse João, como já falamos em outra ocasião, é João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos, né? Obviamente, mas esse João, ele se apartou deles, ele voltou para Jerusalém. Por essa razão, há quem pense que João Marcos, ele abandonou o grupo, abandonou a comitiva, porque ele ficou ressentido com a usurpação, entre aspas, né? Paulo ter assumido a liderança no lugar do primo dele, Barnabé era primo dele. Há quem pense nisso. Há quem pense também que João Marcos ficou com saudade de casa. Poxa, saudade da comida da mamãe, essa turma aqui só quer ficar andando só em lugar difícil, porque esses irmãos verem no texto, eles foram para Antioquia da Psídia, que era uma região montanhosa, de difícil acesso, onde havia, inclusive no caminho, havia muitos assaltantes e havia inundações frequentes naquela região. Então, há quem pense que Marcos, poxa, eu vou para essa brabeza aí, meu irmão. Né? Já pensou, ele pensar assim, poxa, eu vou lá para o Rio Grande do Norte comer carne de bode? Né? Pensou, se fosse hoje, né? Ele pensando assim, poxa, eu vou para lá, vou nada, meu irmão. Quero enfrentar isso, eu vou para casa de mamãe. Né? Então, há quem pense que ele chegou a essa conclusão por essa razão. Mas há quem pense também, irmãos, que João Marcos, ele tenha optado por abandonar ali o grupo, por discordar de alguns pensamentos de Paulo, sendo o principal, obviamente, a pregação do Evangelho aos gentios. E, embora isso não fique evidente no texto, não é evidente, Lucas não fala isso, não explica por que ele se apartou, há um número grande de comentaristas que se posiciona nesse sentido, de que Marcos teria feito oposição à proclamação aos gentios. Há quem pense também que foi por causa das regiões rurais que eles entravam, mas, enfim, é provável que seja verdade, porque Paulo tinha consciência de que o chamado dele era para pregar o Evangelho aos gentios. Isso fica evidente em Atos capítulo 22 e 26, quando Paulo relata o momento de sua conversão, ele destaca que Jesus falou
que ele deveria pregar aos gentios. Quando ele relata, por exemplo, o livramento que Jesus realizara em Jerusalém, livrando ele da morte, ele fala que Jesus falou com ele que ele deveria pregar aos gentios. Então, veja, existe essa possibilidade. Mas, de qualquer maneira, nós entendemos a partir de Atos 15:38, quando Paulo fala assim que Marcos abandonou o grupo, não os acompanhando no trabalho, ou seja, na realização da obra, entendemos que provavelmente o que impediu Marcos de avançar foi a obra, foi o objetivo, foi a maneira como a coisa iria se desenrolar. Fosse pela liderança de Paulo, fosse pela pregação aos gentios, ou fosse pela localidade. Mas a verdade é que isso se demonstra aqui como uma oposição à liderança de Paulo. E Paulo, por essa razão, ele não quer mais relacionamento. É bem verdade, irmãos, que nem a atitude de Marcos, nem a atitude de Paulo em reprovar Marcos são aprovadas pelo texto. Mas o texto relata o que aconteceu. Houve um abandono, houve uma contenda entre Paulo e Barnabé, mas lá no fim nós vemos que essa amizade se refaz, para a glória de Deus. Mas enfim, o que nós percebemos, irmãos, é que há oposição. A liderança, ela é acompanhada da oposição, isso é natural. Ou seja, liderar não é só mandar, não é ser servido. Liderar também é encarar oposições. E nem sempre isso é considerado na busca pela liderança. É importante entendermos que a liderança não pode ser um fim para nós, mas tem que ser o meio para alcançarmos o objetivo maior, que é a proclamação do Evangelho, a glorificação do nome do nosso Senhor. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, dentro dessa temática, meios e fins na obra de Deus, é que as oportunidades são meios e não fins. Veja, no versículo 14, o texto diz que eles chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram numa sinagoga num dia de sábado e se assentaram. Paulo tinha por costume ir às sinagogas para tomar como ponto de partida o culto judeu, como ponto de partida da sua pregação, porque era muito mais fácil chegar à sinagoga e encontrar ocasião para falar, até porque havia o costume também de ceder a oportunidade aos mestres viajantes. Por isso há quem pense que Paulo e Barnabé chegaram antes àquela localidade, conversaram com alguns e assim foram identificados como sendo pessoas que poderiam participar ali, poderiam trazer alguma palavra, um sermão. Veja, então, eles chegam a esse local num dia de sábado, dia de culto, e o texto diz no versículo 15: e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, a liderança local: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Eles receberam uma oportunidade. A oportunidade para Paulo, aqui nesse texto, ela era apenas o meio, ela não era o fim. Paulo não, agora é o momento de eu mostrar que eu sou bonzão, não. A oportunidade, ela não pode ser um fim em si mesmo. Lamentavelmente, irmãos, a gente sabe que acontece de, em algumas circunstâncias, a oportunidade se tornar um fim. Já ouvi, ocasiões de pessoas se referindo a outras igrejas, dizendo: olha, eu saí de lá porque não tinha oportunidade. Inclusive, irmãos, é importante a gente abrir um parênteses aqui sobre a oportunidade, que há lugares onde a oportunidade é supervalorizada, né? A gente vê, por exemplo, nossos irmãos assembleianos, eles têm por costume oferecer oportunidades. Inclusive, isso é tão valorizado que, às vezes, se a gente chegar, houve uma vez que eu conheci um rapaz que ele fazia parte do ministério, ele me conhecia, sentei lá para cultuar, e era uma celebração de um aniversário, de alguma coisa lá, e não me deram oportunidade. Para mim, isso, poxa, o que tem, né? No final, o camarada veio falar comigo, irmãos, assim como se algo terrível tivesse acontecido, semblante
modificado. Ele, poxa, me perdoe, me desculpe, eu não queria ter feito isso, aconteceu, poxa, que o dirigente, tal. O que foi, rapaz? Ele, poxa, não te deram oportunidade. Eu falei, poxa, relaxa, não vim aqui para isso, para cultuar com vocês, né? Então, poxa, às vezes a oportunidade é supervalorizada, mas há um perigo na oportunidade também. Um parênteses também para a gente abrir aqui e tratar. Irmãos, o culto na sinagoga era um culto cristão? Não era, né? Era um culto judaico, né? Os judeus estavam prestando culto, eles não estavam falando de Jesus, mas Paulo chegou ali e aproveitou a oportunidade como meio para apresentar Cristo. O cristianismo tirou bastante proveito das oportunidades na sinagoga. Paulo usou isso como estratégia. Jesus, em Lucas capítulo 4, ele utiliza a oportunidade dada na sinagoga como meio para fazer a afirmação de que ele era o Messias. Mas, irmãos, da mesma forma que o cristianismo tirou proveito das oportunidades, também heresias tiram proveito dessas oportunidades. Às vezes, né, ceder a oportunidade a quem não se conhece abre margem para que coisas que não se conhecem também e que não se quer conhecer sejam compartilhadas. Heresias, né? Então a gente percebe que, embora nós temos gozado dos benefícios do proveito, né, que os cristãos tiraram, reconhecemos que há um perigo nisso, né? Já pensou? Qualquer um que chega aí, ó, pastor, eu queria fazer um negócio lá na frente. Você pode vir, meu irmão, aleluia! Já pensou? Nós estaríamos abrindo a guarda para qualquer tipo de doutrina. Isso não é legal, né? Então, há quem até pergunte, poxa, na tua igreja não tem oportunidade, não? Aí as pessoas, não, poxa, que coisa esquisita, né? Mas é mais seguro, né? Mas enfim, veja, Paulo, ele fez da oportunidade um meio para a pregação do Evangelho. Ele começa, o texto diz no versículo 16, que levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas, os que temei a Deus, ouvi. Veja, Paulo, ele se levanta e pede silêncio. Por quê? Porque ele queria chamar a atenção para si, porque ele se achava o bonzão, era o momento dele ser o cara, agora é oportunidade, o meu fim é a oportunidade, eu quero ser exaltado aqui, massagear o meu ego, é o momento de eu me apresentar a esse povo, eles verem que eu sou bom. Não. Paulo pediu silêncio porque o que ele ia falar era importante. E outra, naquele tempo na sinagoga, tinha muito converser também, né? É interessante, né? Quanto mais nós nos aproximamos da igreja primitiva, mais nós encontramos semelhanças com a igreja contemporânea, né? Mais nós vemos essa semelhança. Tinha muito converser naquela época, né? Então, Paulo, ele pede silêncio. Mas o mais interessante nesse ponto aí é que Paulo fala em pé. Paulo fala em pé, mas Jesus falou sentado em Lucas capítulo 4 e foi numa sinagoga também. Que coisa estranha. Acho que Paulo estava querendo tirar onda aí, né? Fala, eu vou ficar em pé. Jesus fala sentado, eu falo em pé, né? Será que era isso? Será que a oportunidade, né, era o fim único de Paulo para ele se exaltar? Não. Paulo fala em pé porque nas sinagogas dos judeus helenistas, né, dos judeus do mundo grego, judeus de fala grega, o costume era que o mestre, né, aquele que fosse proferir o sermão, o ensinamento, falasse em pé. Nas sinagogas de Israel, né, na região da Judéia e tal, o costume era que o mestre falasse sentado. Jesus se levanta para ler a Escritura, mas ele se assenta para falar sobre a Escritura. Então percebemos aí uma diferença, mas percebemos também algo constante. Percebemos que tanto para Jesus como para Paulo a oportunidade era apenas um meio, porque eles tinham um objetivo maior. O objetivo maior era apresentar a verdade bíblica, a revelação de Deus, falar do amor incondicional do Senhor. Esse era o objetivo maior.
Irmãos, então nós não devemos perseguir oportunidades. Poxa, eu quero uma oportunidade disso ou daquilo outro. Não, nós devemos apenas servir a Deus, e quando as oportunidades aparecerem, nós devemos aproveitá-las para a glorificação do nome de Deus e para a pregação do Evangelho. Porque às vezes, irmãos, persegue-se oportunidades no interior do templo, persegue-se oportunidades por ocasião do culto, mas as oportunidades que nos são concedidas fora do templo, no nosso trabalho, no nosso colégio, muitas vezes desperdiçamos. E devemos entender que as oportunidades são um meio. Em algum momento nós podemos ter a oportunidade de apresentar Cristo para alguém numa conversa, talvez tratando de um outro assunto, talvez falando de conserto, de reparo de um carro, ou talvez fazendo um orçamento de uma reforma na casa. Temos a oportunidade de falar do amor de Deus, e às vezes desperdiçamos essas oportunidades, mas perseguimos oportunidades por ocasião do culto. E isso, irmãos, nós precisamos ter em mente. As oportunidades são meios, não fins. Meio para a glorificação do Senhor e para a pregação do Evangelho. Sendo assim, obviamente, o terceiro ponto, irmãos, aponta para os fins. E eu quero destacar que a proclamação do Evangelho e a glorificação do Senhor são fins e não meios. E é importante que tenhamos isso em mente. Veja, Paulo, ele ao se levantar, ele se dirige a judeus e gentios. O texto diz: varões israelitas e os que temeis a Deus. Por que os varões israelitas não temiam a Deus? Não, Paulo está destacando os gentios que não queriam se circuncidar, daí eram chamados tementes a Deus, como Cornélio, e os judeus e os tementes a Deus. Tanto aqueles que são judeus de nascença, como aqueles que são gregos, mas têm simpatia pelo judaísmo. Quero falar com vocês. E Paulo segue dizendo, se dirigindo a esse público misto, Paulo diz no versículo 17, o Deus deste povo de Israel. Paulo começa destacando que o único Deus verdadeiro é o Deus que conduziu Israel até aquele momento na história. O Deus de Israel é o único verdadeiro, então não importava o que os gentios tivessem ouvido no outro momento, só há um Deus. Ele diz: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, Deus fez o povo crescer. Eles foram estrangeiros na terra do Egito e com braço poderoso o tirou dela. E aí, irmãos, Paulo ressalta a iniciativa divina na escolha do povo, no livramento concedido. Veja, ele destaca a iniciativa divina também na manifestação da sua misericórdia. O texto diz no versículo 18: e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Paulo começa, de certa forma, agradando os ouvintes, os israelitas, dizendo: Deus deste povo de Israel. Mas depois ele diz: olha, esse povo, Deus os tolerou. Eles foram suportados porque eles eram maus. Veja, e destaca aí que não houve mérito algum da parte deles, mas foi Deus. Veja, ele ressalta o mérito divino no versículo 19, dizendo que destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Foi Deus quem destruiu as nações em Canaã. É isso que Paulo está dizendo. E há ainda quem diga, quem queira crer, que Deus não mandou matar os cananeus. Paulo diz aqui que Deus foi quem destruiu as nações em Canaã. Mas veja que Paulo, ele destaca que o próprio Deus foi fazendo todas essas coisas. Versículo 20 ele diz: e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Veja, um povo que precisou ser tolerado, suportado. Mesmo assim, Deus, ele não deixou de prover direção espiritual para esse povo. O povo pecador, o povo ruim, mas Deus levantou juízes, Deus levantou liderança. Irmãos, então isso prova de maneira assim tão evidente de que não importa se há alguém em pecado na congregação, não importa, irmãos, Deus não vai deixar de ser com o povo porque tem alguém em pecado na congregação. Isso é coisa de música. Veja, o povo ruim, e Deus mesmo assim os conduzindo através da história, provendo liderança. Então, Paulo prossegue
dizendo que depois disso eles pediram um rei. Veja, e Deus atendeu o pedido do povo, ainda que esse pedido de certa forma consistisse ali numa rejeição do modelo apresentado pelo Senhor. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja bem, irmãos, é importante esclarecermos o seguinte: Saul não foi a escolha do homem e Davi a escolha de Deus. Quem foi que deu Saul ao povo? Lê o texto aí. Foi o povo que deu a si mesmo? Quem foi que dirigiu Samuel para que escolhesse Saul? Quem apontou Saul? Foi Deus. Deus deu Saul. Qual foi a escolha do povo? A monarquia. Eles pediram um rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. E escolheu Davi também. Veja que interessante, Deus vem conduzindo todo o processo, dando liderança, removendo liderança, substituindo, mas Davi era um homem ali que Deus compreendeu que ele levaria avante aquilo que o próprio Deus já havia preconizado. E o versículo 23 diz assim: da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então agora Paulo começa a afunilar a coisa e começa a demonstrar qual o seu propósito. O propósito de Paulo não era apresentar um relato da história de Israel, não era agradar judeus ou agradar gregos. O propósito de Paulo não era desfrutar do privilégio da oportunidade e agora ser exaltado pelos homens. O propósito de Paulo era apresentar Jesus, era apresentar o Evangelho. Esse deve ser o nosso propósito também. Paulo ele vem destacando as ações de Deus na história, exaltando o Senhor. Deus vem sendo glorificado aqui, porque Deus foi quem fez todas as coisas, inclusive foi quem enviou Jesus, e isso Paulo vem destacando. Então ele menciona agora algo que era comum tanto a judeus como a gregos. Ele diz assim: tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. João Batista era conhecido até mesmo entre os gentios, tanto que Pedro, quando prega a Cornélio, ele menciona João. Paulo, lá em Atos 19, ele encontra discípulos de João em Éfeso. Priscila e Áquila discipulam Apolo, que era um discípulo de João também. Então, entre os judeus de fala grega, no mundo grego também, João Batista tornou-se conhecido, ainda que não tenha feito viagens missionárias, porque os seus discípulos propagaram isso pelo mundo. E agora Paulo toca numa questão que era de conhecimento geral, e ele diz: olha, esse mesmo João, que muitos destacam aí, e muitos talvez sejam até discípulos dele, esse mesmo João, ele reconheceu que ele não era o Messias. O texto diz no versículo 25: mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele, a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. João destaca uma atividade realizada por escravos, tirar as sandálias dos pés de seus senhores. E João diz: olha, nem isso eu sou digno de fazer diante do Cristo, diante do Messias. Então João destaca que o Messias, o Cristo, era alguém superior a todo tipo de homem. E é isso que Paulo quer chamar a atenção no seu sermão. Paulo quer apresentar o Evangelho, Paulo quer glorificar a Deus com o seu discurso, e é isso que nós devemos fazer, irmãos, com nossas vidas. Essa é a atividade fim da igreja, a glorificação do nome do Senhor, pois Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nós devemos pregar o Evangelho, nossa atividade fim. Jesus nos mandou fazer isso, de modo que os meios e fins na obra de Deus devem ficar muito bem definidos. O fim não é a liderança é um meio.
O fim não são as oportunidades, não é o que fazemos à frente que é o fim, que é o propósito da nossa vida cristã. Não, é apenas um meio. O fim é a glorificação do nome do Senhor e a pregação do Evangelho. Se não estamos comprometidos com esse fim, talvez ainda estejamos perdidos pelo meio, mas é importante que reflitamos e possamos nos alinhar com aquilo que a Bíblia diz, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós e seu Evangelho seja conhecido. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças, te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio que temos, Pai, de refletirmos sobre a tua santa palavra. Palavra esta, ó Deus, que fala aos nossos corações, chamando nossa atenção, ó Deus, para aspectos de suma importância, ó Pai, os quais devemos observar, os quais devemos praticar, ó Deus, para que o teu nome seja exaltado, ó Deus, e que assim, Senhor, possamos a cada dia sermos motivados a comunicar a boa notícia da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.